Fala galera, belezinha? De visual novo para fazer um vídeo aqui diferente para vocês, porque depois de falar sobre o drama vivido pelo Sporting Clube de Portugal, que surgiu com o objetivo de se tornar um dos maiores da Europa, e quase conseguiu isso, mas atualmente sofre com uma seca de títulos relevantes que já dura bastante tempo, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com a série do Futebol em Crise, onde sempre na primeira quarta-feira de cada mês, hoje a de julho, eu conto história de clubes tradicionais do nosso futebol e também lá do exterior, que não estão vivendo um bom momento. Mas antes de uma coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo e seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta de 15 mil inscritos, que mano, tá muito perto. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia, e é rapidinho, como o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto, e também curte a gente lá no Instagram. Curte não, segue a gente lá no Instagram. Bom, e hoje eu iria te falar melhor sobre o meu querido e sofrido Arsenal, que até o início dos anos 2000 era tido sem sombra de dúvidas como um dos maiores clubes da terra da rainha, a Inglaterra, brigando de igual para igual com Manchester United e Liverpool para ver quem era o maior campeão inglês, sendo até hoje o que mais copas nacionais conquistou e também o único a ter faturado a Premier League de forma invicta, mas que sofre muito com a falta de títulos relevantes nos últimos anos, principalmente o da Liga dos Campeões, né, que ficou ainda mais evidente depois da conquista do Chelsea em 2012 e o vice do Tottenham há 2 temporadas. E vai ser justamente sobre essa história que eu vou falar melhor a partir de agora. Ficou curioso? Então confere aí. A história do Arsenal começa lá em outubro de 1886, quando o clube foi fundado por um grupo de trabalhadores da Woolwich Arsenal Armament Factory, uma fábrica de armas, meio que para fugir da monotonia do trabalho, criar um tipo de distração que no começo passou a se chamar de All Square, disputando a primeira partida da história desse novo clube alguns meses depois, no dia 11 de dezembro daquele mesmo ano, quando venceu por 6-0 a equipe do Eastern Wanderers. Pouco tempo mais tarde o clube mudou de nome, passando a se chamar Royal Arsenal, e continuou disputando campeonatos e taças amadoras até 1891, quando enfim se profissionalizou. Foi quando mudou de alcunha mais uma vez, virando agora Woolwich Arsenal, o nome da própria fábrica também com o nome do lugar onde ele estava, ingressando assim na 2ª divisão nacional, permanecendo lá por pouco mais de uma década, até chegar à elite inglesa em 1904. Mas se engana quem pensa que foi fácil, né? Afinal, por conta do isolamento geográfico do bairro que o clube estava estabelecido, atraindo pouco público em comparação aos outros clubes londrinos, o Arsenal quase faliu. Foi quando em 1910 Henry chegou para mudar tudo, mas não é esse que você tá imaginando não, era Henry Norris, que assumiu o controle e procurou tirar o Arsenal de Woolwich, mudando-se para o bairro de Highbury 3 anos depois, quando o clube passou a se chamar só Arsenal mesmo. Foi quando a partir de 1919, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, o clube se estabeleceu na primeira divisão do país e se manteve lá até os dias atuais, sempre se preocupando com questões sociais. Um exemplo disso aconteceu em 1912, quando foi disputada uma partida especial para arrecadação de dinheiro para o fundo de desastres do Titanic. Para quem não sabe, o Titanic era um navio britânico que afundou no dia 15 de abril daquele ano, matando mais de 1.500 pessoas. E até a década de 30 o clube permaneceu sem muito brilho, né, como um clube periférico mesmo, apoiando causas sociais. Isso até a chegada do técnico Herbert Chapman em 1925, que começou a mudar o status da equipe do norte de Londres para se tornar um grande clube do país. Em 1930 mesmo, né, 5 anos depois dessa chegada, veio o primeiro título na Copa da Inglaterra, vencendo ninguém menos que o Huddersfield Town, que era simplesmente tricampeão inglês naquela época, sendo um dos mais vitoriosos clubes do país, conquistando logo na temporada seguinte o seu primeiro título inglês, feito que se repetiu mais 3 vezes entre 1933 e 1935, com o Arsenal igualando o Huddersfield como os únicos 3 seguidos na história, conquistando seu 4º título nacional e ficando apenas atrás do Sunderland como os maiores campeões ingleses. Foi quando o líder disso tudo, né, o técnico Chapman, acabou morrendo antes mesmo da conquista desse 4º título inglês, virando mais do que uma lenda no Arsenal. Sendo que pouco depois, George Alisson assumiu o comando do clube e ficou lá até o fim da década, ganhando mais uma FA Cup em 36 e outro título do campeonato inglês agora em 38, fechando os anos 30 como um dos maiores do país, com mais títulos inclusive que Liverpool e Manchester United. Mas aí veio a Segunda Grande Guerra Mundial e interrompeu tudo isso. Mas
mas nada que atrapalhasse muito o Arsenal, que passou a virar um gigante logo depois disso. Agora sobre a batuta de Tom Whittaker, conquistando por mais 2 vezes o campeonato nacional, além de mais um título da Copa da Inglaterra. E quando tudo parecia dar certo, vieram os anos 60, com o clube não dando sequência a essas glórias, passando a década em branco, conquistando apenas 2 vice-campeonatos em Copas, em 68 e 69. Ainda assim, o Arsenal permaneceu entre os maiores da Inglaterra. Isso porque logo em 70 ele conquistou seu primeiro título internacional, da Fairs Cup, que não é uma competição oficial da UEFA, mas tinha sua importância naquela época. E bem na penúltima edição da história do torneio, batendo o Anderlecht da Bélgica na grande decisão, saindo de um 3-1 fora de casa e fazendo nada menos que 3-0 na terra da rainha. Acabando com um longo jejum nacional uma temporada depois, em 71, quando depois de 18 anos, enfim voltou a vencer o campeonato inglês, com direito à vitória do título por 1-0 no grande clássico contra o Tottenham, na casa do clube rival. Ray Kennedy. The match winner, the championship winner. An incredible finale. Arsenal are the champions, confirmed in the last 2 minutes of the last game of a 9-month season. Onde mesmo ficando tanto tempo sem ser campeão, permanecia como um dos maiores vencedores, ainda à frente de Liverpool United. Só para efeito de comparação, já que atualmente são os 2 maiores campeões do país. Período esse que viu os Gunners chegarem em muitas finais de FA Cup, primeiro vencendo o próprio Liverpool na decisão de 71, depois perdendo em 72 para o Leeds United e em 78 para o Ipswich Town, mas se reerguendo um aninho depois, em 79, sobre outro gigante, o Manchester, naquela que ficou conhecida como a final dos 5 minutos, já que o Arsenal venceu por 2-0 até os 40 minutos do segundo tempo. Brady, two waiting in the centre for the cross. Stapleton! 2-0 to Arsenal. Stapleton scores. Gary Bailey, no real chance with the header. Quando o Manchester United, meio que numa reação improvável, conseguiu empatar. Mas o menos mal é que na prorrogação deu Gunners. Right across, Sunderland! It's there! It's 3-2! Arsenal are back in front through Alan Sunderland. Antes de perder mais uma vez, agora em 1980, para o West Ham. Mesmo ano em que chegou a outra final internacional, a Recopa Europeia, que naquela época reunia diversos campeões nacionais, com o Arsenal chegando pelo título sobre o United que eu falei há pouco, mas perdendo para o Valência nos pênaltis, na única conquista europeia da equipe espanhola até então. Foi quando, em 1986, George Graham, membro do time que fez história em 71, conquistando Copa e Campeonato Nacional, assumiu o lugar ocupado por Don Howe e levou o clube a conquistar o primeiro troféu da Copa da Liga Inglesa na temporada 86-87, novamente sobre o Liverpool, agora vencendo por 2-1, repetindo esse feito agora no Campeonato Inglês 2 aninhos mais tarde. Agora é uma vitória por 2-0 em pleno Anfield Road, com o famoso gol de Michael Thomas no último minuto. Thomas, it's up for grabs now! Thomas! Right at the end! Unbelievable climax to the league season. Conquistando outro título nacional em 91, quando o time tinha um famoso quarteto defensivo, formado por Dixon, Bolt, Adams e Wittenberg, que quase fez isso de forma invicta, perdendo apenas uma partida na liga. Mas relaxa que alguns anos depois a conquista perfeita viria sem nenhuma derrota. Antes disso, no entanto, o Arsenal fez história na Inglaterra, vencendo a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, sendo o primeiro clube a conquistar as 2 Copas Nacionais em um mesmo ano. Além da Recopa Europeia, numa vitória memorável sobre o Parma da Itália, graças a um chutaço de Alan Smith, tendo a chance de repetir esse feito internacional em 95, mas perdendo para outro clube espanhol, agora o Zaragoza, ao mesmo tempo que George Graham saía do clube com 6 troféus conquistados, 2 do Campeonato Inglês, uma da Taça das Taças, uma da FA Cup e 2 Copas da Liga. Tudo isso em apenas 8 anos, sendo sucedido por Bruce Rioch, que ficou no cargo por apenas uma temporada. Foi quando começou a era Premier League e algumas coisas mudaram no futebol da elite. Justamente quando o francês Arsène Wenger assumiu o comando dos Gunners para fazer história. Primeiro conquistando 2 títulos nacionais na temporada 97-98, dentre eles a primeira Premier League do clube, além da 7ª taça da FA Cup, e depois ainda repetiu esses feitos no comecinho dos anos 2000, com um ótimo time em 2001-2002, onde nem o mais otimista torcedor do Arsenal podia prever o que viria pela frente, onde depois de mais uma taça da FA Cup, o time que tinha nomes como Patrick Vieira,
Sol Campbell, Gilberto Silva, Ljungberg, Robert Pires, Edu, Dennis Bergkamp e Thierry Henry, conquistou mais uma taça da Premier League, mas agora de forma invicta, com 26 vitórias e 12 empates. Feito que ninguém, nem mesmo o Liverpool da atual temporada, conseguiu igualar. No total, o clube chegou a ficar 49 jogos sem perder, sofrendo a primeira derrota somente pro United na temporada seguinte, onde os dois brigavam pelo título ponto a ponto. Em compensação, o clube conquistou logo depois mais um título da Copa da Inglaterra, o que consagrou de vez o técnico francês na história do time londrino. Mas internacionalmente as coisas continuavam não dando certo, com o Arsenal batendo na trave mais uma vez. Agora, pouco antes dessa histórica sequência a nível nacional, onde bem na virada do milênio teve a grande chance de conquistar mais um título da UEFA, seu segundo oficial, né, além da Recopa Europeia, sendo que ele já tinha aquela Fairs Cup, quando acabou perdendo pro Galatasaray, depois de um empate sem gols no tempo normal, levando a pior na disputa por pênaltis, perdendo por 4-1. Por falar em título internacional, a maior glória do clube quase veio em 2006, quando praticamente todos os jogadores daquele histórico time dos invictos bateu de frente com um tal de Barcelona de Ronaldinho Gaúcho na grande final da Liga dos Campeões, que vocês sabem bem o que aconteceu, né, com aquele improvável gol do Belletti, que culminou na atual e pior fase da história do Arsenal. Muitos, na verdade, acreditam que isso se trata de uma maldição, que já foi pauta dos vídeos de quarta-feira aqui no canal, na série das curiosidades da bola. Se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima. Maldição essa que começou justamente nesse período, entre 2006 e 2007, quando o clube decidiu mudar de sede, demolindo o antigo e histórico estádio Highbury, que deu lugar a um condomínio de prédios, e passando a disputar seus jogos no moderno Emirates Stadium. Fato é que o Arsenal passou quase uma década inteira sem conquistar nada, vendo o United abrir vantagem nas conquistas nacionais e internacionais. Até o Chelsea, que possui grande rivalidade com os Gunners, voltou a conquistar o nacional depois de nada menos que 50 anos. E o Arsenal não, ainda que seu maior rival, o Tottenham, continue sem títulos ingleses, e que também já foi tema de vídeo aqui da série do Clássicos pelo Mundo. Se você quiser saber um pouco melhor também, eu vou deixar aqui nos cards. Nesse meio tempo, houve um período de grande esperança lá em 2012, quando um tal de Henry retornou ao clube depois de 5 temporadas, passando nesse meio tempo aí por Barcelona e futebol norte-americano, a MLS, quando o francês passou apenas 2 meses nos Gunners, período que coincidia com as férias no torneio dos Estados Unidos. E aí, apenas 3 dias após a sua apresentação, ele reestreou diante do Leeds United na Copa da Inglaterra, entrando aos 22 minutos e precisando de apenas 11 para fazer isso aí. Dando a classificação ao clube londrino. Mas título mesmo, o Arsenal só foi voltar a comemorar em 2014, 9 anos depois da última conquista, quando bateu o Hull City na final da FA Cup. Na real, esse foi o título que o clube mais conquistou nos últimos anos, faturando ainda as taças de 2015 e 2017, sendo o maior campeão desse torneio com 13 taças, enquanto passava vergonha em outras competições, como a Liga dos Campeões, onde quando participa cai sempre nas oitavas de final, mesmo sendo o favorito, como em 2015 mesmo pro Mônaco, ou sendo humilhado como em 2017, justamente na última participação do clube, quando os Gunners sofreram um incrível massacre do Bayern de Munique, perdendo por 10-2 no placar agregado, tomando 5-1 nos 2 jogos. Sem falar na Premier, né, que depois de 2016, quando ele foi vice-campeão lá no ano da zebra com o Leicester, nem entre os 4 primeiros ele ficou mais. Inclusive, na atual edição, o Arsenal é apenas o 9º colocado, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, correndo o grande risco de não ir a nenhuma competição europeia na próxima temporada, onde até fez bonito na temporada passada, em 2019, chegando à final da Liga Europa, mas sendo humilhado pelo grande rival Chelsea, tomando nada menos que 4-1 e permanecendo sem mais conquistas europeias. Bom, e se antes o clube pelo menos conquistava um título aqui e outro lá das Copas Nacionais, ultimamente nem isso tem acontecido, com o Manchester City meio que papando tudo. Aliás, é justamente o clube de Manchester o próximo adversário dos Gunners na semifinal da Copa da Inglaterra. E aí, será que pinta mais um vexame? Bom, deixa sua resposta aqui nos comentários e fala também se a única saída do clube é se vender para algum milionário, como fizeram Chelsea e o próprio City, ou se tem como se restabelecer, pelo menos a nível nacional, né, como o Liverpool fez recentemente. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu não vou me alongar muito não, porque como vocês já sabem, a bateria da câmera já vai acabar. Então é isso, é nóis, tamo junto. Como é de praxe no final, vou deixar a playlist do Futebol em Crise pra você assistir todos os vídeos aí que eu já fiz dessa série, né, do drama do futebol e tal. Tem capítulo nacional, internacional, como foi o caso de hoje, e também de seleção. E aí é isso, vai seguindo a gente lá nas redes sociais. Tamo junto, se inscreve no canal e fique em casa.